projeto, então, como prometido, né, da bolsa manicure, tá aqui, tá? Ele ficou assim, tá? É um projeto bem bonitinho, é bem gostoso de fazer, cheio de detalhes, mas ele é muito, muito, muito prático, tá? Essa aqui, então, é a necessaire que eu fiz do vídeo anterior, né? Que a gente fez juntas, tá? E aqui, então, ele faz par com essa bolsa manicure, tá? Aqui tem os dois lugares para 2 alicates, tá? De cutícula, de corte de unhas, enfim. Tem aqui um bolsinho onde pode colocar espátulas, o que quiser, lixas aqui dentro, tá? Ele tem bastante espaço, coloquei isso aqui para vocês darem uma olhada do que, né, pode ser colocado aqui dentro, pode caber muito mais coisas aqui dentro, tá? Aqui, né, para colocar toalhinha, algodão, o que quiser. Também tem fechamento, ele é todo feito com fechamento com botãozinho de pressão, tá? Aqui também ele é com botão de pressão, tá? Aqui, o fechamento dele, então, é assim, tem duas regulagens, tá? Aqui ou aqui, aí fica assim, tá? Com 2 alças, tá? Eu espero que vocês gostem, né, desse projeto e bora lá pro projeto da bolsa de manicure. Nós vamos precisar de um tecido de forro 49 por 37, a mesma medida a manta acrílica e a mesma medida um pouco maior, né, 1 centímetro maior no tecido principal, que ele vai, no caso, acoplar depois que a gente trabalhar tudo aqui dentro. Aí nós vamos costurar ele toda a volta, né, que ele vai fazer isso aqui, tá, por fora. Tá? Para arredondar, eu vou utilizar esse prato, que eu peguei ele para ser um prato padrão, assim, que quase todo mundo tem em casa, né? Nós vamos precisar, para fazer o estojo dos alicates, um tecido de forro na medida de 45 por 28, tá? Aqui vai ter o molde que eu vou disponibilizar também ali, deixar colocado na descrição, tá? O molde dos alicates. Eu vou utilizar para fazer isso o TNT, porque ele é mais fino, né? Se eu utilizar a manta acrílica, não vou conseguir fazer a dobradura necessária aqui. Então, esse aqui é o TNT 80, tá? E a mesma medida no tecido principal, tá? Depois eu vou precisar de um pedaço de cristal na medida de 37 por 15, tá? Para fazer aqui nas extremidades, o viés, eu vou fazer do próprio tecido. Depois eu mostro para vocês quando estiver fazendo. Vou precisar de 2 tecidos desse aqui de 40 por 8 e a mesma medida do viés, tá? Para fazer as alças da maletinha, tá? 2 tecidos iguais. Vou precisar de um outro tecido na medida de 9 por 6, mais igual aqui, a mesma medida de viés, para fazer aqui a alcinha de fechamento, tá? Que ela vai aqui. Vou fazer o fechamento todos com botões de pressão, tá? Para o centro da bolsa vai ser essa necessaire que eu fiz na aula anterior, no vídeo anterior, que eu ensinei a fazer. Só que eu ensinei a fazer esse menor aqui, tá? Mas o método de fazer igual a esse aqui. Mas para esse projeto a gente vai utilizar esse aqui. Vou colocar os botões de pressão aqui no meio para finalizar a bolsa. Vamos começar? Então, nós vamos começar pelo os portas alicate, tá? Que são 2. Então, esse aqui é o molde, tá? Que eu vou deixar na descrição pra vocês. Vocês vão pegar o molde e colocar sobre o forro, aqui, né? Vão riscar toda a volta aqui do forro, tá? E na hora de recortar, vocês vão deixar aqui esse espacinho para a margem de costura. Cortem reto aqui, tá? Não vão cortar assim, cortem reto aqui, tá? Aí, feito isso, nós vamos pegar, então, o TNT, o tecido principal, tá? Que ele é cortado no mesmo tamanho do forro. Vamos sobrepor o forro aqui. E vamos passar uma costura. Aqui, começa aqui, tá? Começa aqui, tá?
e vai, e termina aqui. Nessa parte aqui, por enquanto, vamos deixar aberta. Costurei, então, né, aqui, pelo lado do avesso, né, desvirei a peça já, por isso que a gente deixou aberto, né, este lado aqui, tá? Passei a ferro e também passei uma costura aqui, tá? Uma costurinha aqui e aqui. Vamos virar do avesso novamente, vamos pegar esse cantinho daqui, vamos trazer até aqui, tá? Ele tem que ficar bem alinhadinho ali e aqui, tá? Pega a régua deste cantinho, tá? Deste cantinho aqui até aqui, a gente vai passar uma linha, tá? Com a canetinha essa que apaga no ferro, tá? Passamos aqui uma linha. Quando vocês passarem a linha, talvez ela não fique reta, ela fique um pouquinho angulada, não tem problema, tá? Pra que serve esse risco aqui, essa costura que nós vamos fazer aqui? Isso aqui vai vir aqui, ó. Isso aqui vai se transformar no primeiro porta-alicate. Nós vamos fazer isso aqui deste lado e depois a mesma coisa aqui. Vou lá fazer e já mostro pra vocês como é que ficou. Ficou assim, então, né? A costura, aquela costura que eu fiz, que a gente marcou com a régua aqui assim e aqui assim, tá? Só que isso aqui não pode ficar no meio, então a gente vira, tá? Ficou assim. Já coloquei os botõezinhos de pressão aqui, tá? Onde vai os dois alicates, tá? Porque daí se o alicate, no caso, a bolsa virar, o alicate não cai, tá? Fica seguro ali. O que a gente vai fazer? Fazer uma costurinha aqui assim e aqui assim, né? Nos dois. Bem rente aqui a extremidade para ela ficar presa, senão ela vai ficar solta, né? Ela não fica bonita a peça. A gente vai pegar a nossa base, tá? E vamos aplicar, no caso, esse porta-alicate aqui deste lado. Então, aqui eu vou fazer o acabamento com o viés, né? Aqui ele é um bolsinho, também vou colocar aqui um botãozinho de pressão, tá? Aqui assim, vai ficar um bolso aqui. Aqui eu vou fazer o acabamento com, no caso, o viés, né? A cor de laranja, tá? Deste lado aqui, a gente vai fazer o bolso, aquele plastificado, né? Que eu já coloquei aqui, eu fiz um viés do próprio tecido, que ele tem aqui 4 por 40, tá? 40 por 4. Daí eu dobrei, né? Fiz o viés. Esse ele vai ficar aqui assim, tá? Vai também aqui um botãozinho de pressão, né? Que vai aqui em cima. Aqui deste lado fica assim, né? Coloca por aqui. E o acabamento aqui com viés. Daí o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui, eu já prendi, né? Aqui assim, um lado do viés, dobradinho, eu não desdobrei, tá? Eu costurei por cima. Eu vou colocar aqui e vou costurar assim, né, no caso, de fora a fora, tá? Aqui de fora a fora. Vou passar duas costuras, assim e assim, de fora a fora. Aqui e aqui, tá? Mas pra gente prender essas peças aqui, primeiro a gente tem que ter a necessaire presa aqui no meio, tá? Então, o que a gente fez? E aqui nós vamos achar o meio, né? Daqui, dá um pique, abre, vai traçar aqui uma linha aqui bem no meio, e depois aqui também vamos achar o meio, tá? Aqui, tá? O meio, deu ali, tá? Aí vocês marquem o meio, e daqui até aqui, tá? Vamos ver com a régua juntos quanto vai dar. Dali até ali deu 12, tá? Daqui até aqui 12, tá? Marca, faz uma marcação. Daqui até aqui 12 também, faz outra marca, tá? Aqui coloca os botõezinhos de pressão e aqui, tá? No caso, aqui pra prender, é 4,5, tá? 4,5, coloca o botãozinho de pressão, marca ali. E 4,5 ali e marca e coloca outro botãozinho de pressão, que vai acontecer isso aqui, tá? Ficou presa aqui no meio. Agora, a partir disso aqui,
tá? É que nós vamos prender isso aqui, como eu falei, né? Fazer o acabamento ali com viés e deste lado aqui a parte plastificada. Então, ficou assim, tá? Coloquei aqui, como eu disse pra vocês, deixa eu dobrar aqui, tá? A gente centraliza aqui no meio, né? Mede a peça aqui no meio, centraliza pra colocar essa parte aqui. Então, aqui eu coloquei o viés a toda a volta, tá? Coloquei aqui, como eu disse, o botãozinho de pressão. Aí, ficou um bolsinho aqui, tá? Aqui ficou, né, pra botar 2 alicates aqui, tá? O outro lado aqui ficou assim. Coloquei, então, costurei, né, aqui o viés ali. E aqui, então, o outro botão de pressão que ficou um bolsinho transparente, tá? Pra colocar toalhinha, o que quiser, tá? Aqui no meio, então, a gente coloca a necessaire, por isso que é importante colocar primeiro a necessaire, porque é a partir dela que a gente começa a fazer a medição do que vem nas extremidades, né? A gente vai colocar o forro dela, tá? Então, vamos tirar esse daqui de novo. Vamos virar aqui ao contrário. E agora vem o forro. O que a gente vai fazer? Por isso que eu disse pra vocês cortarem um pouco maior aqui, tá? O alfineta toda a volta, bem alfinetado. Vou costurar o forro, então, aqui na peça toda. E depois vou fazer a aplicação do viés, tá? Esse viés aqui, tá? Toda a volta. Um detalhe que eu já ia esquecendo pra vocês que eu fiz. Lembra do prato que eu falei no início que precisava? E aqui nas pontas, né? E arredondei um lado só, tá? Eu arredondei um lado só. Por quê? Porque esse prato também, se vocês vão colocarem nas 4 pontas, assim, pra marcar aqui, marcar ali, aqui, né? Ou aqui, vai dar diferença. Como que a gente faz, então? A gente marca um lado, embora ele seja redondo, dá diferença. Marca um lado, né, com a canetinha, tira, corta. Este lado a gente pega no outro, aqui, tá? E marca ou corta direto aqui, tá? Deu a outra ponta, a mesma coisa, e a outra ponta a mesma coisa. Enfim, vou costurar ele toda a volta, vou colocar já o viés a toda a volta, e aí então a gente volta pra fazer começar a fazer a alça, as 2 alças e o fechinho dele, aquele de fechar ali no outro lado. Então, ficou assim, tá? Fiz aqui a costura da parte de fora, né, do exterior, costurei aqui toda a volta e coloquei o viés, tá? Coloquei a minha etiqueta, já ficou assim, tá? E aproveitei, já coloquei isso aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Esse fechador aqui, que faz o fechamento, né? A gente coloca aqui a necessaire e vai fechar aqui. Daí, eu coloquei duas alturas aqui, tá? Se tiver muito cheia, aqui, né? Ou então, aqui. Ela fica bem fechadinha. Preguei ali, fiz um zigue-zague bastante pra ficar bem presinho. Agora, a gente vai fazer as alças, tá? Juntas, que é o mesmo processo desse puxador aqui. Por isso que eu já me adiantei, tá? Então, como vão ser as alças? Vocês vão pegar, ó, aqui deixa aberto aqui. E aqui começa de novo e vai até o fim, tá? Aqui no meio, tá? Deixa aberto. Uma quantidade que vocês quiserem. Por quê? Depois de feito isso, vocês vão virar aqui pro meio, trazer essa costura aqui pro meio. Se quiserem, pode passar no ferro, não tem problema. Tá? Toda essa costura vocês vão trazer pro meio. Assim. Tá? Ela vai ficar assim, tá? E trazendo aqui pro meio, vocês vão pegar aquele viés, que é um pouco maior, né, que esse tecido aqui, e vão colocar aqui pelo meio, tá? Essa parte que tá aberta aqui do viés, ela fica pra cima.
porque ela tem que casar com essa parte da costura. Depois vocês vão ver por quê. Eu aqui, né, essa parte que tá aberta aqui, tem que ficar do mesmo lado que essa costura aqui. Porque depois, quando a gente desvirar, ela vai ficar ao contrário. Aqui a mesma coisa. Tá? Aqui. Como ela não tá passada no ferro, né, ela não fica direitinho ali. Assim. Aqui na ponta, a gente vai passar uma costura, tá? Vira pro lado aqui. Passa uma costura reta aqui, bem reforçada, porque depois na hora de virar, ela não, pra não se descosturar. Dos dois lados, tá? Aqui e aqui. Costura feita, então, aqui, nas duas pontas aqui e aqui, tá? Então, a gente refila isso aqui, né? As duas pontas. E agora, a gente vai, então, puxar aqui, ó. Tá? Com jeito, com cuidado, muito cuidado, porque o viés, ele estica, né? Se a gente começar a puxar muito, ele vai ficar maior que o tecido. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui nessa hora. Olha como ficou bonitinho. Aqui. Aqui. Assim, ó, olha só. Tá. O outro lado a mesma coisa. Então, ficou assim. Pode ir lá no ferro, passar, ajeitar, sentar bem a peça. Atira aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? Uma costura aqui e aqui, de fora a fora. Vai ficar nesse resultado aqui, tá? Ó, aqui. Aí, virou uma alça aqui. Aí, essa alça a gente vai colocar aqui, tá? Então, a gente vai pegar o meio daqui, né? Aqui assim, que vai dar aqui onde tá esse do fechamento, tá? Que assim, deu bem no meio dele ali, bem aqui no meio. Aí, daqui, a gente mede 6, tá? E daqui até aqui, 2. Então, a gente tem um quadradinho, tá? Daqui do meio, ó, meio, até aqui, 6. E dali de cima, da parte da costura, tá? Até aqui, 2. Aí, a gente faz um quadradinho. Por quê? Porque aí a gente vai fazer assim. A gente quer que a alça fique assim, né? Então, pra alça ficar assim, né? A gente pode fazer... Como aqui tem o acabamento, né? Se não tivesse o acabamento, a gente poderia fazer isso aqui, né? Mas como já tem o acabamento aqui, que já ficou bonitinho por causa do viés, a gente pode botar direto, né? Aqui. Então, a gente faz aqui uma costura, um quadradinho, né? Costura aqui um quadradinho e fica pronto esse lado. Aí, a gente faz aqui, então, esse quadradinho, essa costura é um quadradinho, aqui também um quadradinho. Se quiser fazer o X dentro, né, tem gente que faz o X também, não tem problema. Faz isso dos dois lados, deste lado e deste lado aqui. E aí, ela vai estar pronta. Projeto prontinho, então, tá? Aqui, vamos fechar. Aqui, alças colocadas. Tá? Prontinho o projeto. Tem aqui duas alturas, né? Se tá muito cheia a bolsinha, pode botar na outra. Aqui, tá? Eu coloquei algumas coisas só pra vocês verem aqui como é grande aqui dentro, tá? Que vai ficar aqui no meio, tá? Aqui dá pra colocar uma toalhinha, tá? O que quiser colocar, pode colocar uma toalhinha, pode colocar algodão, pode botar o que quiser aqui. Aqui a gente coloca os alicates, ó. Aqui. E daí a gente fecha aqui no meio. Assim. Aqui. Tá?
Porque daí se a bolsa virar não cai. Aqui, né, as outras espátulas pode colocar aqui, se quiser, né, ou aqui, aonde quiser. Tá? Eu espero que vocês tenham de verdade gostado, tá? E se gostaram, então dê aquele curtir, né? Compartilhem com quem vocês acham que gosta desse tipo de trabalho, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, né? Para que vocês recebam os próximos projetos. Era isso então e até a próxima. Beijo!